Em um tempo de grande opressão, onde os israelitas estavam à mercê de um inimigo poderoso, um homem simples e humilde se levantou para desafiar as probabilidades. Gideão, um líder improvável, foi escolhido por Deus para guiar um exército de apenas 300 homens contra uma força inimiga infinitamente maior. A história de fé, coragem e a intervenção divina mostra que, com Deus ao lado, nenhuma batalha é impossível. Prepare-se para ver como Gideão e seus 300 homens conquistaram uma vitória que deixou todos sem palavras. A escolha de Gideão como líder. Israel vivia tempos sombrios sob a opressão dos midianitas. Os invasores devastavam as colheitas, obrigando o povo a se esconder em cavernas e fortalezas. É nesse cenário que encontramos Gideão, um homem simples, malhando trigo em um lagar, escondido para evitar que os inimigos roubassem seus mantimentos. Enquanto trabalhava, um anjo do Senhor apareceu a ele, saudando-o com palavras inesperadas: "O Senhor está contigo, homem valente." Surpreso, Gideão respondeu com um tom de dúvida e lamento, questionando por que Deus havia permitido tanto sofrimento e onde estavam os milagres que seus antepassados haviam contado. O anjo então o encarou e declarou que ele seria o escolhido para libertar Israel dos midianitas. Gideão, incrédulo, alegou ser o menor de sua casa e que sua família era a mais humilde de Manassés. Mas Deus o assegurou: "Eu estarei contigo, e você derrotará os midianitas como se fossem um só homem." Ainda assim, Gideão pediu sinais para confirmar o chamado divino. Primeiro, ele preparou uma oferta de carne e pão, que foi consumida por fogo milagroso. Mais tarde, ele realizou o famoso teste do velo de lã, pedindo a Deus que a lã ficasse molhada enquanto o chão permanecesse seco, e depois o inverso. Deus pacientemente respondeu a ambos os pedidos, confirmando sua escolha e fortalecendo a fé de Gideão. Com seu chamado confirmado, Gideão começou a reunir um exército, ainda incerto sobre o que viria a seguir. A redução do exército. Gideão, agora fortalecido pela certeza do chamado divino, reuniu um exército de 32.000 homens para enfrentar os midianitas. No entanto, Deus tinha um plano que desafiava toda a lógica humana. Ele declarou a Gideão: "Você tem gente demais para que eu entregue os midianitas em suas mãos. Caso contrário, Israel poderá se vangloriar, dizendo que foi pela própria força que venceu." Deus ordenou que Gideão dispensasse todos os que estavam com medo. Gideão, obediente, transmitiu a mensagem, e impressionantes 22.000 homens deixaram o acampamento, restando apenas 10.000. Mas Deus não havia terminado. Ele instruiu Gideão a levar os homens restantes até um riacho para um teste final. Os soldados que bebessem a água levando-a às bocas com as mãos seriam separados dos que se ajoelhassem para beber diretamente do riacho. Apenas 300 homens passaram no teste. Com essa pequena tropa, Deus reafirmou sua promessa: "Com estes 300 homens, eu salvarei Israel e entregarei os midianitas em suas mãos." Enquanto Gideão observava o exército inimigo no vale, como uma vasta multidão de camelôs e soldados que não podiam ser contados, ele sabia que a vitória só poderia vir pelo poder do Senhor. Essa confiança seria testada à medida que os preparativos para a batalha começassem. A estratégia divina. Com apenas 300 homens contra um exército incontável, Gideão aguardava a orientação de Deus. Durante a noite, o Senhor falou novamente a Gideão, dando-lhe um impulso de coragem. "Se você ainda tem medo de atacar, desça ao acampamento com seu servo Purá e ouça o que estão dizendo." Obedecendo à instrução, Gideão e Purá se aproximaram furtivamente do acampamento inimigo. Eles ouviram 2 soldados midianitas conversando. Um deles relatava um sonho. Um pão de cevada rolava pelo acampamento e derrubava uma tenda com força. O outro interpretou: "Isso só pode ser a espada de Gideão, o israelita." Deus entregou os midianitas e todo o acampamento em suas mãos. Fortalecido por essa confirmação, Gideão retornou ao acampamento israelita cheio de confiança. Ele organizou os 300 homens em 3 grupos e deu a cada soldado um cântaro de barro vazio, uma tocha acesa dentro do cântaro e uma trombeta. Não havia espadas ou armaduras, apenas esses objetos simples e a certeza de que Deus lutaria por eles. Na escuridão da noite, Gideão deu as últimas instruções: "Quando eu e os que estão comigo tocarmos as trombetas, toquem as suas ao redor de todo o acampamento e gritem."
pela espada do Senhor e de Gideão. Enquanto os homens se posicionavam, o silêncio da noite preparava o palco para uma das vitórias mais surpreendentes da história. A vitória de Gideão. À meia-noite, sob o céu estrelado, Gideão e seus 300 homens estavam prontos para agir. Posicionados estrategicamente ao redor do vasto acampamento midianita, eles aguardavam o comando de seu líder. De repente, Gideão deu o sinal. Todos os homens quebraram seus cântaros, expondo as tochas brilhantes, tocaram as trombetas em uníssono e gritaram com toda a força: pela espada do Senhor e de Gideão. O estrondo das trombetas ecoou pelos vales, e as chamas das tochas iluminaram a escuridão, criando uma ilusão de um exército muito maior do que realmente era. Os midianitas, acordando abruptamente em meio ao caos, entraram em pânico. Confusos e aterrorizados, começaram a lutar uns contra os outros, acreditando que estavam sendo atacados por um inimigo massivo. Enquanto o caos se espalhava, o exército inimigo fugiu em desordem, deixando seus pertences e provisões para trás. Gideão e seus homens, embora armados apenas com coragem e fé, não precisaram levantar espadas. Deus havia lutado por eles. A perseguição foi liderada por Gideão, que convocou as tribos vizinhas de Israel para capturar os remanescentes dos midianitas. A vitória foi completa, e a opressão de Israel pelos midianitas chegou ao fim. Quando tudo terminou, Gideão e seus 300 homens voltaram como heróis. Mas Gideão sabia que a verdadeira glória pertencia ao Senhor, que, com um pequeno grupo de homens e uma estratégia divina, derrotou um inimigo esmagador. Lições da fé e liderança de Gideão. Com a vitória garantida, Gideão foi recebido com alegria e gratidão pelo povo de Israel. Eles se reuniram ao seu redor, celebrando o grande feito. Inspirados pela liderança de Gideão e pela intervenção divina, os israelitas clamaram: reine sobre nós, Gideão, você, seus filhos e seus netos, pois nos salvou das mãos dos midianitas. Mas Gideão, com humildade, respondeu: eu não reinarei sobre vocês, nem meus filhos. O Senhor é quem reinará sobre vocês. Essas palavras ecoaram o verdadeiro coração da história. A vitória não foi alcançada pela força ou pela estratégia humana, mas pelo poder e pela fidelidade de Deus. Gideão usou sua posição para apontar o povo de volta ao Senhor, lembrando-os de que era ele quem os libertara da opressão. Gideão também alertou o povo contra a idolatria, um pecado recorrente em Israel. Contudo, mais tarde, os israelitas voltaram a adorar ídolos, esquecendo-se do Deus que os havia salvado. Embora a liderança de Gideão trouxesse paz por 40 anos, sua história serve como um lembrete de que a verdadeira vitória só é possível quando se confia no Senhor.